Opa, chega para cá e ficar com a gente até o final. Quero pedir também para você desde já deixar aqui a sua curtida, deixar algum comentário aqui e também compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conheça. Eu posso contar com você para isso? Valeu! José, que nós consideraremos hoje, que é conhecido também como José do Egito. O seu nome aparece na Bíblia 258 vezes, sendo 215 no Antigo e 43 no Novo Testamento. José era o preferido dos 12 filhos de Jacó. Isso porque ele foi o primeiro filho de Raquel, que era a esposa que Jacó mais amava. Após tentar muitos anos a engravidar sem sucesso, Raquel, quando finalmente pôde engravidar e dar à luz a José, ela ficou muito feliz e colocou o nome do seu filho de José, pois este significa que o Senhor me acrescente, pois ela desejava ser mãe de novo. José viveu por 110 anos e a sua história pode ser lida dos capítulos de 37 a 50 do livro de Gênesis. Quando ele tinha 17 anos, ele teve um sonho em que alguns feixes de trigo se curvavam diante dele e também que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele. Isso provocou estranheza diante de Jacó e provocou muita inveja e ciúme por parte dos seus outros irmãos. Como demonstração do seu favoritismo a José, Jacó certa vez deu-lhe uma túnica comprida que acabou contribuindo para ainda mais fomentar a inveja, o ciúme e o ódio dos irmãos de José por ele. Por conta de tudo isso, quando tiveram oportunidade de prejudicar José, seus irmãos o fizeram. Venderam-lhe para uma caravana de mercadores que passava e enganaram a Jacó, dizendo que José havia sido morto por algumas feras no campo. É preciso sempre prestar atenção a sentimentos ruins que podem começar surgindo em nosso coração, como a inveja e o ciúme, pois eles podem nos levar ao ódio, que por sua vez pode nos levar a assumir consequências terríveis. Aquela caravana de mercadores vendeu José como escravo no Egito para um homem chamado Potifar, que era o chefe da guarda de Faraó. E a partir da chegada de José, a casa de Potifar começou a prosperar. A mulher de Potifar começou se insinuando para José com muita frequência. Porém José, que era um homem íntegro e sabia que mesmo que não houvesse nenhuma pessoa na casa, o seu Deus estava ali presente e vendo todas as coisas, que José decidiu sair correndo para não ter relações com aquela mulher. O exemplo de José é muito bonito, pois ele nos mostra que é sempre possível e preciso a gente correr do pecado. As tentações, elas são vencíveis, as tentações são suportáveis, porque o nosso Deus não nos deixa ser tentados acima do que nós podemos. Por conta dessa situação e de uma mentira contada pela mulher de Potifar, José vai para a prisão. E lá ele encontra graça diante dos olhos do carcereiro, que o coloca inclusive como líder dos presos. A Bíblia afirma que o Senhor era com José e era por isso que ele prosperava. As pessoas ao seu redor e você mesmo têm sido abençoadas por causa de sua conduta e por causa de sua fé, como aconteceu com as pessoas que conviviam com José? Lá na prisão, José, sob orientação de Deus, ele interpreta 2 sonhos de um padeiro e do copeiro que estavam lá presos com ele. E o copeiro que foi restabelecido ao seu cargo, embora José lhe houvesse pedido para que não se esquecesse dele, ele se esqueceu por mais 2 anos. Apenas passado esse tempo, quando o faraó tem 2 sonhos muito estranhos e que ele não consegue a interpretação, é que o copeiro se lembra de José e nessa situação apenas é que José é tirado da prisão, levado à presença de Faraó e mais uma vez, sobre a orientação do Espírito Santo de Deus, ele interpreta com precisão os 2 sonhos de Faraó, que anunciavam que viriam 7 anos de abundância e depois 7 anos de fome, e que era preciso com muita sabedoria se preparar para esse tempo de escassez. Pressionado com a capacidade de José, Faraó lhe coloca exercendo as funções como se fosse do primeiro-ministro do maior país daquela época. O seu nome é trocado para Zafenate Paneia, que significa Deus fala e está vivo,
e lhe é dada uma esposa, uma mulher chamada Azenate, que era filha de um sacerdote, com quem José teve 2 filhos, Efraim e Manassés. É bonito a gente aprender na história de José que o nosso Deus ele tem o controle de todas as coisas. Primeiro ele colocou José para administrar uma casa, depois colocou José para administrar uma prisão, e após aquele homem ser bem-sucedido nessas 2 primeiras e menores administrações, ele é colocado então para administrar uma nação. Portanto, não podemos fazer de forma desleixada aquilo que é colocado hoje sobre nossa responsabilidade, porque é possível que hoje seja uma preparação para algo maior que Deus tenha para nós lá na frente. Quando aqueles 7 anos de fome anunciados chegaram, e os irmãos de José que viviam em Canaã vieram ao Egito para comprar comida. José logo inicialmente os reconheceu como os seus irmãos, e depois de algumas indas e vindas, José finalmente se revela a eles como seu irmão, numa das cenas mais emocionantes e dramáticas de toda a Bíblia. Quando chegou a essa posição elevada, José teve a chance de se vingar da mulher de Potifar que havia mentido sobre ele no passado. Ele teve também a oportunidade de se vingar do copeiro que lhe esqueceu na prisão por 2 anos. E também teve a oportunidade de se vingar dos seus irmãos que haviam lhe feito mal décadas antes. Porém, José tinha o coração cheio do temor e do amor de Deus e sabia que a melhor vingança é o perdão. E é uma lição impressionante para nós, pois não importa o mal que nos tenham feito, é preciso, com a ajuda de Deus, perdoar. José também nos ensina como é preciso enxergar a mão de Deus sobre todas as coisas, pois ele afirma que o mal que os seus irmãos lhe haviam feito, Deus estava usando para o bem naquela ocasião. Nessa bela história de José, também aprendemos que Deus é aquele que realiza os nossos sonhos. José teve que batalhar muito até alcançar a realização do que ele havia sonhado. Portanto, se existe um sonho que o Senhor deu a você, eu quero te encorajar a não desanimar, a não desistir, mesmo que o tempo esteja muito difícil e mesmo que você ache que esteja demorando muito, mas continue esperando, porque Deus que nos dá os sonhos é o Deus que também os realiza. José também é mencionado no capítulo 11 de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, especialmente porque próximo à sua morte ele deu ordem sobre os seus ossos. E é muito bonito ver que no dia do êxodo Moisés se lembrou disso e levou consigo os ossos de José. E algum tempo depois, na conquista da terra prometida, Josué finalmente sepulta os ossos de José lá em Canaã. José se apresenta para nós como um tipo de Cristo, já que ele foi vendido pelos seus irmãos, foi preso injustamente, e lá no futuro, após ocupar uma posição elevada, ele salvou o mundo da morte e tinha um coração cheio de amor, pronto e disposto a perdoar qualquer pessoa de qualquer pecado. Eu desejo que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e espero você no nosso próximo resumo de mais um personagem da Palavra de Deus.